Kamen Riders terciários, um termo usado pelos fãs para classificar o terceiro rider principal de uma série. Por mais que não exista uma lista oficial dizendo quais são os terciários de cada Kamen Rider, nós ainda temos várias evidências provando as suas existências. Então hoje, vocês vão ver os riders que os fãs mais concordam serem os terciários. Fique com o vídeo. Ashihara Ryo, Kamen Rider Gyros. Ashihara Ryo vivia tranquilamente, treinando para se tornar um nadador profissional. Antes de tudo, ele era leve, alegre, determinado, alguém com um futuro claro à sua frente. Mas quando o poder de Agito começou a despertar, tudo mudou. Seu corpo o traiu, seus sonhos desapareceram e junto com eles, quem ele era. O que restou foi alguém fechado, distante, quase irreconhecível. A sua metamorfose para algo diferente do humano fez com que ele se afastasse de todos. Gyros nasce desse colapso, um Agito imperfeito que falhou na sua transformação, na sua evolução. Instável, violento, bestial. Cada transformação é dolorosa, pois seu corpo está literalmente apodrecendo. O poder imperfeito de Agito faz Ryo estar em constante processo de decomposição. E ainda assim, mesmo mudado, algo dentro dele resiste. Ryo não perdeu completamente sua humanidade. Sua gentileza ainda existe, escondida, silenciosa, mas presente. E mesmo afundado em dor, ele continua lutando contra aqueles que ameaçam a existência humana. Kitaoka Shuichi, Kamen Rider Zorda. Kitaoka nunca se importou com justiça. Para ele, tudo tinha um preço. Como advogado, salvava pessoas, não por moral, mas por interesse. Dinheiro, status, vaidade. Isso sempre veio primeiro. Ele era inteligente, manipulador e completamente consciente disso. Na Rider Fight, nada muda. Kitaoka luta para vencer, trapaceia se for preciso, engana sem hesitar. Para ele, lutar pelos outros não é nobre, é fraqueza. Mas por trás dessa arrogância existe algo mais simples: medo. Kitaoka está morrendo, e tudo que ele faz vem do desejo de curar a sua doença, de continuar vivendo. Com o tempo, essa verdade começa a pesar, essa faceta descontraída se desfaz, e pela primeira vez, Kitaoka escolhe não lutar. Em seus últimos momentos, ele entende algo que sempre rejeitou: o verdadeiro valor das outras pessoas. Mihara Ryuji, Kamen Rider Delta. Mihara Ryuji nunca quis fazer parte da bagunça causada pela Smart Brain. Enquanto outros lutavam, ele só queria voltar à normalidade, esquecer os Ophinox e seguir com a vida comum. Ele não é forte, não é confiante e definitivamente não é alguém preparado para lutar. Mas Mihara também não foge de tudo. Ele pode hesitar, pode duvidar, mas não abandona quem está ao seu lado. Quando a oportunidade de se transformar em Delta chega até ele, não é um chamado heróico, é apenas uma chance de fazer algo, mesmo sem coragem, uma chance de ajudar, mesmo com medo. E isso define Mihara, um personagem extremamente esquecível e ruim. Aikawa Hajime, Kamen Rider Chalice. Hajime, o Rider misterioso, frio, distante, alguém que observa mais do que participa. Mesmo quando luta, não parece haver emoção, apenas instinto. Para ele, humanos são frágeis, previsíveis e limitados, e ainda assim, ele permanece entre eles. Seu laço com a família Kurihara, o Café de Jacaranda, um dos poucos lugares onde ele não é tratado como um estranho. Parte disso vem da culpa de ter causado a morte de um membro dessa família, e é ali que algo começa a mudar. Pequenos momentos, gestos simples, pessoas que insistem em se importar, mesmo quando não deveriam. Hajime começa a entender os sentimentos humanos que surgiram no seu espírito. E é então que a verdade aparece. Hajime não é apenas alguém diferente. Ele é o Joker Undead, a carta coringa da morte. A sua existência significa a extinção de toda a humanidade. Tudo que ele começou a valorizar está em risco por causa dele. A partir desse ponto, cada batalha deixa de ser apenas sobrevivência, se torna resistência contra o próprio instinto. No final de tudo, a sua luta contra si mesmo parecia inútil, mas o sacrifício de seu amigo lhe deu mais uma chance de viver uma vida humana. Mesmo hesitante, Hajime aceita essa nova oportunidade. Para honrar o desejo de seu amigo,
Hajime decide viver como um humano, mostrando que até mesmo quem nasceu da escuridão pode viver no resplendor da luz. Todoroki, Kamen Rider Todoroki. Todayama Tomizo desiste do seu nome para se tornar o Oni Todoroki. Ele nunca foi o mais preparado, entre os Onis, ele era o mais inexperiente, se atrapalha e quase sempre acha que fez algo errado, mas mesmo assim, ele continua, porque acima de tudo, Todoroki tenta. Muito disso vem de uma única pessoa, Zanki, o seu mestre, a pessoa que ele desejava alcançar, alguém que ele acreditava que nunca conseguiria ser. Quando Zanki não pode mais lutar, Todoroki teve que assumir o seu lugar, e quando ele se foi, algo muda em Todoroki. Nada perfeito, apenas o suficiente. Todoroki começa a crescer, a assumir responsabilidades, a lutar não só por si, mas pelos outros. Ele ainda é o mesmo em essência, mas agora ele não recua. E assim, ele carrega o legado do Oni que lhe ensinou a lutar. Kamishiro Tsurugi, Kamen Rider Sword. Kamishiro Tsurugi vive como alguém acima de tudo, orgulhoso, elegante, sempre falando como se estivesse no topo. Seu ego é tão grande quanto o de Tendo Soji. Criado no luxo, burguês safado, ele acredita que nasceu para algo maior. Porém, Tsurugi não entende o mundo ao seu redor. Coisas simples, pessoas comuns. Tudo parece distante para ele. Ainda assim, ele é genuíno, com um senso de dever. Ele sente a necessidade de fazer o que acredita ser certo. Isso inclui destruir todos os Worms, que lhe causaram tanta dor no passado. Aos poucos, Tsurugi começa a mudar. A convivência com outros, os seus erros, as consequências de suas próprias ações, tudo isso faz ele entender mais sobre a humanidade. E então, a verdade surge. Tsurugi também era parte do problema. Um Worm, o causador de todo o seu sofrimento. Ele era o responsável por toda a dor nas suas memórias. Mas mesmo assim, ele não foge. Tsurugi mantém sua promessa. Se ele deve destruir os Worms, isso também inclui a si mesmo. Noburi Taiga, Kamen Rider Saga. Taiga carrega o peso da sua raça. Como o rei dos Fangires, tudo nele exige autoridade, superioridade. Ele nasceu para governar, mas por trás da postura fria existe alguém ferido. Um passado de dor que deixou cicatrizes profundas demais para esquecer. Seu pai adotivo era extremamente preconceituoso com as raças demoníacas. Por isso, Taiga olha para a humanidade com desprezo. Afinal, ele também faz parte das raças demoníacas, os Fangires. Ainda assim, ele não é vazio. Com aqueles que se aproximam, existe cuidado, um desejo de proteger, de manter por perto. Porque no fundo, Taiga não deseja ser superior, ele busca algo muito mais simples, uma família. Mas esse desejo se mistura com orgulho, dor e solidão, e isso o leva a erros, decisões impulsivas, guiadas mais pela emoção do que pela razão. Ainda assim, ele aprende. Com o tempo, Taiga começa a entender que força não está apenas no poder, mas também no perdoar. E assim, Taiga se junta ao seu meio-irmão, o Ataru, para criar um futuro em que humanos e Fangires possam viver em harmonia. Onodera Yusuke, Kamen Rider Kuga alternativo. Onodera Yusuke é o Kamen Rider Kuga de outro mundo. Diferente do original, ele é irritante, forçado, fraco e covarde. Após ter a ajuda de Tsukasa na luta contra os Grongs no seu mundo, ele decide ajudar Tsukasa na sua jornada por uma década de mundos. Mas a sua presença não foi de muita ajuda, quase não participava das lutas e quando ele aparecia era derrotado mais rápido que um piscar de olhos. No final de tudo, a sua jornada não é sobre ser um grande herói, mas sim de um personagem que precisava vender a nova forma de Kuga, a Rising Ultimate. Não deixe de comprar a sua figure de alta qualidade da Bandai. Santo Decade! O que se tornou esse vídeo?